Esse é um vídeo de reflexão diante do que está acontecendo nos dias de hoje com os discípulos de Cristo. Além da perseguição física que ainda existe em vários lugares do mundo, perseguição esta que leva à morte milhares de cristãos, ainda existe a perseguição moral e cultural em países aparentemente democráticos como o nosso. Nós já falamos sobre isso em vários de nossos vídeos. Porém, fica ainda uma questão muito importante a ser discutida. Os maus estão vencendo? O que podemos fazer diante deste caos? Bem, sabemos que estamos em um momento difícil na igreja. Temos falsos profetas manchando o nome de Cristo. Temos pessoas das mais diversas correntes políticas e filosóficas perseguindo o cristianismo. Até mesmo aqui no YouTube não podemos usar certas palavras e expressões, pois nossos vídeos podem ser sumariamente censurados e não serem transmitidos para nossos inscritos. O vídeo perde a relevância e não é publicizado como se deve. E por que isso acontece? Porque defendemos a vida desde o ventre materno, a verdade e a família. Simples assim. Temos que ter a noção de que está muito pior do lado de fora da igreja e isso se reflete no lado de dentro, com vários abusos e absurdos sendo cometidos. É um percentual muito pequeno, mas que salta aos olhos. Quantos, dentro e fora da igreja, estão atacando a vida, a família e as relações naturais? Quantos estão atacando a própria Eucaristia, a própria fé? Quantos vídeos ou postagens em nossa comunidade já não fizemos sobre esses assuntos? Para onde nós podemos fixar nosso olhar, nossa atenção? Uma dica muito interessante é dedicar nosso tempo à leitura da Bíblia, do Catecismo e da vida dos santos. Isso não significa que estamos fechando os olhos para o atual estado das coisas. Não. Precisamos continuar denunciando a perseguição, porém, nossas almas precisam de alimento, precisam de estrutura para enfrentar toda esta tempestade. Precisamos estar constantemente reequilibrando nossa vida espiritual. E é importante lembrar, nesta vida atualmente existe uma terrível tempestade contra os discípulos de Cristo. Todavia, esta tempestade sempre existiu, desde os primeiros anos da cristandade. Quantas heresias precisaram ser confrontadas para não macular o depósito da fé conservado pela igreja pelos séculos? Quantos cristãos foram perseguidos e perderam suas vidas ao longo da história, simplesmente porque seguiam Jesus Cristo? Olhando para os jornais de uma mídia ateia, parece que o cristianismo fracassou, mas já são 2000 anos de cristianismo. Como será que era quando Cristo estava no sepulcro? A luz do mundo tinha sido apagada, aparentemente. Jesus tinha sido humilhado da paixão até a morte na cruz. No entanto, a fé do mundo inteiro conservou-se viva por algumas mulheres dedicadas, como a própria mãe do Salvador. Até os apóstolos duvidaram do testemunho das mulheres diante da ressurreição vitoriosa do Mestre. O triunfo pleno de Cristo nunca será terreno. Não devemos esperar por isso. Precisamos constantemente nos alimentarmos, inclusive e principalmente da palavra de Deus e da Eucaristia, onde Cristo está presente realmente em corpo e sangue, alma e divindade, e termos a consciência de que Deus sempre reinará, ainda que as coisas pareçam desesperadoras. Devemos crer no homem abandonado, no homem crucificado, que no terceiro dia ressuscitou. Quando percebemos que os maus estão vencendo, e isso é apenas uma ilusão, estamos exatamente no momento em que Jesus está sendo humilhado, abandonado, açoitado. É aqui que nossa fé deve transparecer ainda mais, porque a vitória é no final, na ressurreição.
O próprio Cristo nos assegurou que quem quiser segui-lo deve tomar a sua cruz pessoal, renunciar à própria vida e prosseguir, aderindo aos seus ensinamentos. Hoje, é na Igreja Católica que a fé na ressurreição é mantida viva, e esta fé foi mantida durante séculos, diante desta mesma tempestade, ou até pior, diante desta tempestade que estamos vivendo atualmente. Esta fé é alimentada pelo amor íntimo e pessoal ao Cristo sofredor, este amor que busca por Cristo, muitas vezes crucificado, no homem. Aqueles que buscam reformar a igreja às modas atuais, no lugar de trazer o mundo às feições de Cristo por meio da sua igreja, não estão mantendo esta fé viva. Cabe a cada um de nós fazer isso. E nosso olhar deve estar fixo no Senhor, através da Bíblia, do Catecismo, da história dos santos e principalmente através da comunhão digna da Eucaristia. Tantas ideologias anticristãs tentam destruir nossa fé, mas certamente, meus irmãos, estas ideologias serão substituídas por novas aspirações mundanas que continuarão a tentar nos afastar do Deus vivo. Somos e seremos odiados por um mundo em rebelião contra Deus, porque o mundo primeiro odiou o Cristo de Deus. Os apóstolos ficaram extremamente felizes quando descobriram que haviam sido julgados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Nosso Senhor é fiel, não nos esqueçamos disso. Nosso Senhor não nos abandona. Ele, inclusive, pode nos dar a graça necessária para perseverar até o fim. E aí fica a pergunta: nós estamos pedindo esta graça ou estamos olhando o terror de mais uma tempestade? Ao longo do caminho, ele nos promete paz e alegria que o mundo não pode dar e que o mundo também não pode nos tirar. Fixemos o olhar, não na tempestade, por mais terrível que seja. Tenhamos nossos olhos fixos no Senhor, que derrotou o pecado e a morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.